Olá, meus irmãos e amigos, é uma alegria mais uma vez estarmos aqui na One TV com o nosso programa Biblializando. Estamos tratando de um tema muito importante sobre Israel e a alegria estar recebendo nosso ilustre amigo, pastor Dr. Isaías Lima. É ele mesmo. Da Faculdade Interdenominacional de Montes Claros. Uma alegria, reverendo. Bem-vindo. Obrigado, pastor Joel. É sempre um privilégio estarmos juntos nesse tempo tão especial da One TV. E em se tratar desse tema que é tão relevante, ao meu ver, que estamos já há alguns programas falando sobre ele, me dá alegria ao coração e eu só tenho que agradecer a oportunidade, viu? O privilégio de estar, de alguma forma, colaborando para o nosso povo, para o nosso público, nesse tempo tão especial. Glória a Deus. Nós deixamos no programa passado uma pergunta, aliás, o pastor Isaías começou a resposta, não é? Sim. E nós vamos novamente formular a pergunta e o senhor vai dar continuidade agora para valer. Com certeza, vamos lá. A pergunta que fizemos e deixamos para hoje é: por que Israel é tão cobiçado pelo mundo e odiado pelos palestinos, reverendo Isaías? Muito bem. Esse tema é muito importante. Precisamos gastar alguns minutos nele. Pelo seguinte, a nação de Israel é um estado, geograficamente falando, talvez do tamanho do nosso estado de Sergipe, pequeno. Se você pegar o mapa mundi e encontrar a nação de Israel, é exatamente do tamanho de uma caixa de fósforo, só para o nosso telespectador se localizar do tamanho que é a nação de Israel. Se você pegar do norte a sul, se você pegar de Tel Aviv a Eilat, lá na divisa com o Egito, você vai caminhar ali umas 4, 5 horas no máximo de carro, você já cruzou todo o país, né, todo o estado de Israel. Um estado pequeno e tão cobiçado. Um deserto onde não tem nada, areia e pedra. Mas Deus havia dito, numa profecia do profeta Isaías, que o deserto haveria de florescer no tempo certo. E hoje você passa em Israel e você encontra aquelas terras assim desertas, pedras, e daqui a pouco você encontra uma região de kibbutz. Kibbutz são, nós chamaríamos aqui no Brasil talvez de uma cooperativa, vários pequenos agricultores. Sim. Kibbutz assim, some de vista de tantas plantações, pomares, verdinho, no meio de um deserto. E eles conseguiram fazer isso por um processo de irrigação chamado de gotejamento, que inclusive eles mandam isso para o mundo. O Brasil já está em muitos lugares fazendo isso. Trouxeram lá de Israel. E hoje você vai em várias partes do mundo, por exemplo, eu estive na Alemanha, em Portugal, e eu vi em várias partes de lá laranja de Israel, frutas de Israel. Ou seja, isso para quem entende da profecia, quem conhece o Estado de Israel, isso é uma alegria muito grande, porque é um deserto que nada tem, que todos desprezaram, e hoje Deus está fazendo florescer, né? Eles trazem água lá do Jordão e conseguem, à base de gotejamento, produzir toda essa riqueza. Isso é muito importante. Por isso que Israel é cobiçado. Não apenas por isso, mas Israel está no meio do continente, onde se vai ter passagem da Europa à Ásia e vice-versa. Então Israel está numa posição geográfica muito privilegiada. Para quem quer fazer comércio, principalmente nos tempos antigos, na Índia, eles passavam por Israel, sabe? Ali era um caminho de passagem. E Deus plantou Israel ali estrategicamente, que os povos teriam que passar por ali. E ao passarem, então poderiam enxergar Deus através da vida do seu povo que ele estabeleceu ali. Tanto é que se você fizer um estudo bem interessante sobre Eretz, terra de Israel, você vai encontrar a terra do meio. Então, Deus colocou eles no meio da terra. Deus não trabalha com a casa, né? Não, Deus não trabalha com a casa. É tudo programado. Eu sempre digo, pastor Joel, e é bom que o nosso telespectador saiba disso, que há uma matemática de Deus por trás dos textos, né? Não se pode ler a Bíblia apenas olhando as letras frias que estão no papel. Há um espírito por trás das letras, né? Há uma matemática de Deus acontecendo e ele coloca cada coisa no seu devido lugar. Então, está tudo programado. Eu é que penso que as coisas acontecem por acaso. Há uma programação de Deus para tudo isso, né? Então, Israel é cobiçado, uma das razões por conta disso.
Agora, vamos falar um pouco sobre a Palestina. E aqui eu preciso esclarecer, como já havia começado a falar no nosso programa anterior. Nunca existiu um povo palestino. Nunca existiu uma língua palestina. Os arqueólogos nunca encontraram isso. Então, de onde surgiu esse povo palestino? Então, no ano 135 da história, quando o imperador Adriano ele sobe ao poder, ele muda o nome de Israel para a terra Filistim. Isso por conta dos filisteus, que foram os grandes inimigos de Israel, os maiores algozes de Israel durante todo o tempo. Então, para ofender, alfinetar, vamos assim dizer, Israel, ele muda o nome da terra, que era de Israel, para terra de Filistim, em menção aos filisteus. E Jerusalém, que é a capital, ele muda para Aélia Capitolina. Bom, o tempo passa. Muitos judeus foram expulsos por conta de Tito, na derrubada do templo, nos anos 70, e alguns ficaram lá. A terra de Israel nunca ficou sem ter judeus lá. Muitos morreram, alguns ficaram. Mas os árabes, moradores daquela região, daqueles países que fazem divisa com Israel, passaram a habitar ali. Quando Israel foi reconhecido como nação novamente, em 1948, e volta para a sua terra, esses árabes de vários países lá estão. Israel toma posse hoje, pastor Joel, olha que coisa impressionante. Israel toma posse hoje, amanhã, vários desses países fazem guerra com Israel, um dia depois de Israel ter a sua terra, o seu Estado reconhecido novamente, sem ter um exército montado, organizado, sem ter um sistema político ainda organizado, montado. Vários países se reuniram para pegar Israel de surpresa agora, como quem diz, não gostamos da decisão, não queremos vocês aqui, e querendo expulsar Israel do mapa e mandar para o mar, o Mediterrâneo, que é ali. E Deus foi tão grande, aí é onde eu vejo a bondade de Deus e o agir de Deus, que Israel, mesmo sem estar tão organizado, um dia depois de ser reconhecido como nação, começa a guerrear e vence esses exércitos inimigos, essas nações, e mais do que isso, a ONU havia delimitado um pedaço de terra apenas para ser de Israel. Com essa guerra, Israel expulsa os inimigos para os seus lugares e ganha muito mais terra nessa guerra. Ou seja, ganhou a parte que faz divisa com a Síria, com Damasco, ganhou onde está a região que o Egito dominava, ali próximo onde as pessoas entendem que é o Sinai. Enfim, então Israel ganhou muito mais terras com essa guerra. E todos ficam sem entender por que Israel consegue fazer isso. Então vamos aos palestinos. Aqueles árabes que lá estavam, morando na terra de Israel, quando Israel chegou de volta, eles ficaram, vamos dizer, em cima do muro. Nem lutaram em favor dos seus países que enfrentaram Israel e nem defenderam Israel, que agora era o legítimo dono da terra. Passou-se a guerra, eles viram que Israel venceu, só que foram tidos como traidores pelos seus países, que não os quiseram receber de volta. E Israel também agora não pode tratá-los como sendo filhos. Lógico. Então, tornou-se refugiados. Por isso, de onde vêm esses refugiados palestinos que ocuparam aquela faixa de Gaza e ficam ali fazendo frente a Israel. Então, assim, por isso que surgiu o nome palestino. Mas não são palestinos, eles são árabes. Não tem uma língua palestina, eles falam árabe, entendeu? E de lá para cá, levanta de tempos em tempos, eles são financiados por vários países ali que são inimigos de Israel, inimigos gratuitos, né? Eles são financiados e eles lutam para levantar líderes para destruir Israel ou para serem reconhecidos. Então eles querem ser reconhecidos como um Estado palestino e querem Jerusalém como capital. Israel não entrega, nunca mais. Nunca mais Israel entrega, nem que tenha que pagar com a vida de todos. Por quê? Porque foi Deus quem deu. Deus falou para Salomão, quando edificou o templo lá no Monte Moriá: essa é a minha casa, eu habitarei aqui. Então, Deus não devolve isso para mais ninguém. O povo de Israel não vai devolver. Jerusalém é do povo judeu. Por isso essa questão dos palestinos e por isso esse ódio ferrenho, né, desse povo contra Israel. Agora, pastor Joel, eu sei que é um pouco longo o assunto, mas deixa eu enfatizar uma outra coisa muito interessante. Prossiga à vontade. Sabe por quê? Porque a mídia, a televisão, ela não tem interesse de mostrar o que Israel faz. Ela mostra o que os inimigos fazem. Sim. É bom saber que Israel não ataca ninguém. Israel se defende. E a mídia mostra quando Israel se defende e mata alguém, fere alguém. Peraí. Se você tem um inimigo,
vizinho mora do lado da sua casa, todos os dias tacando pedra em você, tacando pedra no vidro da sua casa, no telhado da sua casa, meu amigo, você tem que reagir uma hora. Como é que você vai fazer? Então Israel reage. Eles mandam direto morteiros, vários deles, para destruir Israel. E Israel tem uma tecnologia tão maravilhosa que consegue aparar no ar antes de explodir, e com isso tem salvo muitas vidas. Eu estive lá ano passado, dentre outras vezes que eu tive a oportunidade de estar lá, e na casa de um amigo, meu sobrinho na casa de um amigo, que mora lá em Tel Aviv, e eu perguntei como que é a vida aqui, né, com essa tensão. Você está caminhando na rua, está no mercado, ou trabalhando, e toca a sirene, e você tem ali, talvez, 60 segundos, 1 minuto para você se abrigar em algum lugar seguro. E eles disseram uma coisa assim que mexeu muito comigo. Eles disseram assim, olha, nós não temos medo, a nossa vida aqui continua normalmente. Primeiro que nós somos pela vida, não somos pela morte. Então nós não temos medo, a nossa vida continua normalmente. Segundo que nós confiamos em Deus e na capacidade que Ele deu aos nossos soldados. Então isso aí é impressionante, né? Isso aí é impressionante porque realmente Deus, Ele colocou esse sentimento de proteção no coração desse povo, e esse povo acredita. É muito interessante, pastor Joel. Os palestinos têm cidadania israelense, Israel dá cidadania para eles, Israel dá direito à escola, Israel dá direito à saúde, Israel dá direito ao voto. Temos palestinos que fazem parte do poder, inclusive, eleito pelo voto. E eles nutrem esse ódio, ensinando as crianças desde pequenas, ensinam canções que os judeus têm que morrer, os judeus é raça ruim, tem que ser varrido do mapa. E nutre nas crianças esse ódio a vida inteira, querendo varrer Israel do mapa. Então essa é uma questão que só Deus é que vai resolver. E aí eu olho para um texto bíblico, onde está registrado, eu coloco a chaga e eu curo. Então é Deus quem tem que curar essa situação aí. É os inimigos sem causa, né? Sem causa, simplesmente porque você é, simplesmente porque Deus te deu, simplesmente porque você existe. E não é diferente para nós, né? Não é diferente. Continua. Eu queria, inclusive, nessa linha que você retrocedesse um pouco e falasse um pouco sobre o Holocausto. Aí é um lado muito escuro da história, né? Nós tivemos um assunto tão horrendo aqui no Brasil, aliás, no mundo, que repercutiu aqui no Brasil, que é o Holocausto. Para quem não sabe, o Holocausto é o nome dado a essa matança em série, em massa, promovida pela Alemanha nazista do Hitler, um maluco que sobe ao poder, e ele quer considerar que a raça ariana, a raça deles, né, uma raça pura, e as demais é uma sub-raça, incluindo a nação de Israel, porque tinha muitos judeus lá. E ele se baseia em vários fatos para fazer isso. Ele se baseia em escritos de grandes eruditos, de grandes nomes. Você tem uma ideia, a história diz para nós que o Hitler, ele tinha como sua cabeceira um livro de Martinho Lutero, que ele lia. Olha. E quando Martinho Lutero, em um momento da vida, não obstante ter feito tantas coisas boas para a reforma, mas Martinho Lutero, com um sentimento antissemita, em aversão ao povo de Deus, ao povo hebreu, ele, em um dado momento do livro, ele coloca que esse povo tem que ser extinto, porque, de alguma forma, prejudicou Jesus, enfim. E Hitler tem isso como seu trunfo para poder perseguir o povo judeu. E não apenas isso, outros fatos. E em nome de Deus, em nome de Jesus, eles fazem isso. E ele levou à matança, segundo a história, 6 milhões de pessoas. Não foram só judeus, né? Matou outros também. Matou homossexuais, matou crianças, matou muita gente, aleijados. Enfim, esse homem ele quis fazer uma limpeza, segundo ele, na terra. E preparou aqueles fornos industriais, né? Fornos de fazer, talvez, uma indústria funcionar, e eles usavam aqueles fornos para levar aquelas pessoas e serem jogadas aos montões e serem queimadas, né? As pessoas eram enterradas em valas comuns, levadas pelos tratores. Então, se você tiver interesse de conhecer um pouco mais da história, eu sugiro que assista o filme A Lista de Schindler. Muito interessante, conta um pouco dessa história. Esse cara que era um empresário,
Então ele comprava os judeus para não serem mortos. Comprava para trabalhar para ele, tinha que pagar por isso, e eles não serem mortos. E é muito interessante a história. E ele lamenta depois, por que eu estou andando num carro desse aqui novo, sendo que eu poderia comprar tantos outros e livrá-los da morte? Uma história muito interessante. Dentre outros livros, né, temos O Pianista do Telhado, O Menino do Pijama Listrado, tantos outros filmes que retratam essa história, um pouquinho da história, onde esse povo pagou com a vida. E eu ressalto que no Museu do Holocausto, aqui em São Paulo tem uma réplica do Museu do Holocausto, e tem uma frase muito interessante, pastor Joel, que diz assim: Hitler não matou 6 milhões de judeus. Hitler matou o povo judeu 6 milhões de vezes. Isso é muito forte. Quis pisar na história, quis acabar com a história. Só que Deus não deixou. Porque... Eu vou lhe pedir que você continue no próximo bloco. Muito bem. Nós vamos ouvir uma música e em seguida você dá continuidade a essa resposta. Pode ser? Pode ser, faremos isso. Vamos a esta bela música. Tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, eu sabe amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, eu sabe o amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, eu sabe o amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, sabe o amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas,
bela música, não? Muito bom. Vamos dar continuidade. Reverendo Isaías, continue explanando a resposta que você já vinha dando, falando um pouco sobre o Holocausto. O Holocausto, né? Prossiga. Ou seja, então essa frase, ela é, como eu havia dito, ela é muito marcante. Que Hitler não matou o povo judeu, não matou 6 milhões de judeus, matou sim o povo judeu 6 milhões de vezes. E ainda existe um movimento no mundo insistindo em dizer que o Holocausto não existiu, querendo negar a existência do Holocausto. O Yad Vashem, que é o nome hebraico do Holocausto, quando você vai no museu lá em Israel e você encontra lá restos de roupas queimadas, sapatos, utensílios, né, domésticos, que eles pegaram e levaram para poder deixar marcado na história e o nome das respectivas famílias. Eu me lembro que uma das vezes que eu tive o privilégio de ir lá estudar, eu estava acompanhado de um casal de amigos que fomos juntos, e em um dado momento essa senhora, ela observando ali alguns nomes, ela entrou em crise, num choro tão terrível, porque era alguém, membros da sua família, que havia sido morto, né, pelo Hitler. Ela viu lá alguns utensílios, alguns objetos, e citando o nome da família. Então, assim, ela passou muito mal, foi muito forte, né? Foi um momento de muita emoção. E parece que a gente consegue viver de fato, né, o que foi aquela tragédia, as barbas do mundo, viu, pastor Joel? E o mundo nada fez. Nada fez. O que é cruel. Só que o que me chama a atenção, para eu concluir, porque esse assunto ele é vasto, é que após o Holocausto, Deus trouxe um avivamento no coração daqueles que ficaram vivos, que escaparam. E eles começaram, então, a ter um forte desejo, um intrépido desejo de voltarem para a sua terra. Não, vamos voltar para casa. E a partir daí é que se deu, então, a constituição da nação de Israel, como já falamos, e eles começaram a voltar e a reconstruir a sua terra e a se tornar essa potência que eles são hoje. Ou seja, então, após uma tragédia, nós precisamos aprender uma lição. Acordar para a vida sempre, e né? sempre e tirar aquilo como lição. Não adianta você ficar aí depois da perda de um ente querido, da perda de um emprego, da perda de um bem, sabe? A pessoa ficar aí lastimando, entrar no quarto e ficar chorando. Não, vamos aprender as lições com as perdas, com as tragédias e fazer disso um motivo para recomeçarmos. Todos os dias nós temos a oportunidade de recomeçarmos. Né? Muito bem. Eu queria que você falasse agora o significado da circuncisão. É bom esclarecer para os nossos telespectadores. Circuncisão. Muito bom. Esse tema é interessante. O que significa circuncisão? A própria palavra já explica. É uma cisão em círculo. É uma cisão que se faz na pele da genitália masculina, ou seja, no excesso. Isso por questões... Hoje, talvez, de higienização, as pessoas entendem isso. Mas Deus queria marcar o seu povo. Deus falou assim, Abraão, eu vou fazer um pacto com você. Eu vou ser o seu Deus, eu vou te dar a terra que você está morando, a você e a sua geração perpetuamente. Vou cuidar de vocês. Só que você tem que fazer um trato comigo. Qual que é? Um deles é a circuncisão. Então você vai fazer a sua circuncisão. Ele já era velho, então imagina uma pessoa daquela idade ter que fazer esse tipo de cirurgia. Naquela época. Naquela época, você há de convir que não tinha os procedimentos cirúrgicos, médicos que nós temos hoje. E o Abraão teve tanta fé em Deus que ele não pensou duas vezes. Pegou a faca e ele fez a circuncisão em si. E recebe a autoridade para fazer nos filhos e ensinar os filhos a fazer para a geração futura. Então, ao 8º dia é o dia que se leva a criança para fazer a circuncisão. Hoje a ciência descobriu que o 8º dia é o dia em que a criança tem a maior imunidade, que ela está mais preparada na sua imunidade. Olha... Vê o acaso aí, né? Vê o acaso aí. Como é que Abraão sabia disso? Deus já havia falado para ele, é o 8º dia, é o dia de maior imunidade. É para você ver como que Deus trabalha. Então não havia esse aparato todo de medicina. Se você me perguntar assim, o porquê que Deus pediu isso, a gente não consegue responder, pastor Joel, todos os porquês. As pessoas querem saber de muitas coisas. A gente precisa mudar um pouco esse entendimento, talvez dizer os paraquês, né? E não os porquês. Como eu tenho um entendimento, assim, como o órgão, né? A genitália é o órgão masculino por onde passa a semente, que vai entrar no útero da mulher e vai reproduzir, então é um órgão
de passagem, de onde sai a semente. Então Deus queria que toda semente que por ali passasse fosse uma semente diferenciada, porque ele estava constituindo uma nação diferente. Uma nação diferente. Teriam que serem circuncidados. E assim é até hoje. Então os judeus, eles devem se circuncidarem enquanto houver mundo, porque o mandamento é perpétuo. Perpétuo. É uma aliança entre eles e Deus. Agora, a pergunta que não quer se calar. E a igreja? Não é isso? A pergunta é os gentios, né? Os gentios. Como que os gentios fazem? São obrigados a se circuncidarem? E aí eu digo que não. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 10, 11, 12, por ali. Ele vai explicar para nós uma coisa muito interessante. Paulo entrou numa celeuma com Barnabé, eles saíram pregando juntos, e Paulo teve um estalo, um tirocínio, e ele pensou, não, os gentios não precisam da circuncisão, porque já exercem o batismo desde João Batista. São imergidos no mikve, na água, para a purificação. Então, ele entendeu que os gentios não precisavam da circuncisão. Conversou com Barnabé. Barnabé discordou. Entraram numa celeuma, foram para Jerusalém, fizeram um concílio, Atos 15, tratando a questão da circuncisão. Nada mais. Circuncisão. Pedro, Tiago, os presidentes da igreja na época, fizeram aquele concílio, aquela convenção, por assim dizer, e decidiram que não deveriam impor sobre os gentios uma carga que eles, os seus pais, haviam carregado durante muito tempo, mas que eles obedecessem pelo menos às leis noéticas. Tá? E quais são as leis noéticas? Quando Deus deu a lei para Noé, não existia a lei escrita e não existia povo judeu ainda. Então Deus deu leis universais. Quais são as leis noéticas? Não praticar idolatria, não praticar imoralidade sexual, não comer sangue e não comer carne sufocada. Então essas leis são universais para todos nós, gentios ou não gentios. Aí Pedro toma a palavra e Tiago também diz, então que os gentios cumpram pelo menos as leis noéticas e no mais, Moisés está sendo ensinado todos os sábados nas sinagogas, eles vão lá aprender. E aí a partir dali deliberou-se que aos gentios estava liberado a questão da circuncisão. Aí Paulo vai dizer, assim como o judeu é tirado o excesso da pele, da genitália masculina, na carne, quando faz a circuncisão, nós, os gentios, quando somos batizados, ao imergir na água e sair de lá, Deus faz essa mesma cirurgia no nosso coração, entendeu? Tirando tudo aquilo que não presta e nos tornando uma nova criatura. Esse foi o entendimento de Paulo. E aí eu devo agradecer muito a Paulo porque nos livrou, né, nós, gentios, desse quesito da circuncisão. Aliás, nós vamos, no futuro breve, depois desse tema, eu vou lhe convidar a voltar na história para falar sobre o princípio, sobre Noé. Nós vamos entrar num assunto muito importante que nós vamos discorrer sobre ele. Ok, eu agradeço e estou à disposição. Muito bem, nós louvamos a Deus pela vida do reverendo Isaías Lima. O pastor Isaías tem se disposto a estar conosco, esclarecendo estes temas e outros que vamos falar, né, durante algum tempo que estaremos juntos aqui. Deus abençoe, pastor Isaías, muito obrigado pela sua presença. Quer falar um pouco do seu instituto, pastor Isaías? Obrigado, pastor Joel. Quem quiser nos seguir nas redes sociais, Ministério Escola, você me encontra lá no Instagram, também no Facebook. Tá aqui embaixo, ó. Isso, pode observar direitinho, né? Ministério Escola, pastor Isaías Lima. Você me acha lá no Instagram, no Facebook. Nós temos várias postagens, vários estudos, vários comentários sobre diversos assuntos bíblicos. Estamos estabelecidos lá em Montes Claros, Minas Gerais. E também, posso informar o site? Sim, fica à vontade, tá aqui, ó. Vamos colocar embaixo plataforma, aqui também. Muito obrigado. EAD, onde você poderá estudar na sua casa, no conforto de casa, que é www.inovemaster.pastor Isaías Lima. Vai estar passando aí no rodapé, né? E faça contato conosco, será um prazer imenso. Obrigado, Deus abençoe a todos. Muito bem, Deus abençoe você e esperamos você, pastor, que está assistindo ao nosso programa, ou você, membro de alguma igreja, né? Avise seu pastor. Você também pode estar conosco aqui fazendo um programa da sua igreja, divulgando a sua igreja. É possível, é viável. Estamos com um projeto muito acessível para todas as igrejas, justamente para abençoar o Evangelho, para que ele possa ser divulgado a toda criatura, como manda a Bíblia. Então venha
procure o nosso departamento comercial, está aí o telefone embaixo, olha, fale com o comercial, você vai ver que você pode estar conosco fazendo também o seu programa, amém? Deus abençoe a todos, um forte abraço, paz do Senhor. Amém, paz do Senhor.